seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o problema dos três corpos. Sim, de novo, a série estreou oficialmente na Netflix nessa quinta-feira, dia 21, mas nesse vídeo aqui especificamente vou falar sobre o final, não só a interpretação, né, que é bem clara, mas também as simbologias do por trás e que podem levar a narrativa, a escolha narrativa que a série trouxe, né, dessa discussão de humanidade além do background científico. E lógico, o pontapé inicial para a possível segunda temporada. Ou seja, esse vídeo vão ter muitos spoilers, mas lembrando vocês também que eu já fiz um vídeo falando o que eu achei da série de uma forma geral. Aqui eu vou focar mais nas simbologias e interpretações do final e muito provavelmente vão ter outros vídeos da série. Então, para não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, porque eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. E vocês sabem que eu adoro falar minuciosamente dessas séries, ainda mais quando elas têm uma complexidade maior aí, e discutir, né, as diferentes interpretações que a gente pode ter com base do que foi assistido na série. Esse final, ele não é um final assim, meu Deus, que final aberto, difícil de compreender, mas eu acho que é muito válido a gente perceber algumas minúcias que levam a gente até ele e também algumas simbologias. Como eu falei, tem toda a relação de escolha narrativa que a série teve aqui. Foi algo que eu já dei um início ali no meu vídeo de análise e aqui eu vou me aprofundar mais, principalmente quando a gente tá falando dessa questão ambiental que conecta com essa relação dos insetos e também a sobrevivência humana que a gente está acompanhando e o que tudo isso pode significar aí para uma possível segunda temporada. Então a gente vai discutir detalhes aqui. No final, né, da temporada, a gente vê que o Sol e a Jean, eles estão extremamente tristes porque o projeto Escadaria não deu certo, mas não só por isso, porque simplesmente o Will, que era amigo deles, fazia parte do experimento, né? A gente viu ali que o seu cérebro foi retirado do corpo e que ele seria utilizado para esse avanço científico que eles precisavam, só que com o desvio do objetivo, ele ficaria ali vagando por muitos anos, quiçá nunca seria sugado, né, por uma estrela. Enfim, a Jean fala as possibilidades do que poderia acontecer ali com o Will. E vendo, né, toda essa situação, eles super chateados, o Shi leva eles ali num terreno que era cheio de insetos, que tem um significado bem claro, né? Olha, a gente tentou exterminar esses insetos, mas eles resistiram, eles ainda estão aqui, como quem diz, faz um paralelo aí de, olha, os Santi, eles querem exterminar a gente perdeu uma batalha, mas a gente pode continuar aqui persistindo, eles estão ali tentando diariamente, matando cientista, a gente pode continuar persistindo. Esse final, ele é bem claro, só que o que leva a gente até ali, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente observar, é como esse terreno das cigarras, ele estava inserido na série em momentos minuciosos. Então assim, às vezes estava acontecendo uma cena do Sol conversando com alguém e o Shi estava assistindo TV, e no jornal, né, tava falando sobre essas infestações de cigarras que estavam acontecendo, que era tão ampla que chegava a uma ocupação de quase 1 hectare, ou seja, é muito grande. E tem outra questão também, a gente sabe que alguns humanos ficaram muito ofendidos de serem chamados de insetos no momento, né, em que eles se revelam, eles falam ali, vocês são insetos. Só que é válido lembrar também que o significado de inseto veio a partir de uma explicação do Evans, que não necessariamente é precisa. Em certo momento da série, né, a gente vê que o Evans está contando a história da Chapeuzinho Vermelho e antes de dar aquela merda toda, né, deles descobrirem que a gente eram mentirosos e que eles iriam deixar essa galera de lado porque eles não poderiam confiar nunca na palavra desses seres humanos, né, já que eles mentem, tá na sua natureza humana, eles decidem sair fora. Só que antes disso, o Evans e o Senhor, eles estavam falando sobre esses inimigos em comum, que seria ali a turma do Wade, né, que estava fazendo toda a investigação e impedindo que o progresso deles, né, de tentativa de matar os cientistas e etc, não fosse para frente e também que eles conseguissem ter avanços tecnológicos, ainda mais sabendo que eles estavam sendo observados. E nesse momento, para explicar o que essas pessoas eram, ele fala que eles eram como pragas, insetos que eram irrelevantes e que eram muito fáceis de matar. Então é importante a gente entender que os Santis, eles têm o significado de inseto a partir de algo que o Evans explicou ali, porque eles não têm total conhecimento das emoções e até mesmo das metáforas humanas. E é importante falar da metáfora, né, porque isso é algo que a própria doutora Ye, né, em certo momento fala ali pro Sol aquela piada do Einstein e Deus, que é claramente uma frase codificada para algo que ele vai ter um entendimento lá na frente e conseguir fazer o seu plano mental, né, a partir do projeto Barreira, já que ele foi um dos escolhidos
escolhidos. Ou seja, isso também era algo que a doutora Ye sabia, que eles não essencialmente entenderiam algumas metáforas, como foi, né, essa analogia aí dos insetos. Só que os insetos e as questões ambientais, elas estão muito presentes na série em vários momentos. E uma das grandes referências para essa discussão é justamente o livro Primavera Silenciosa, que vem logo ali no primeiro episódio, que inclusive é o que faz a doutora Ye ser presa ali, né, porque, segundo os chineses, ela estava consumindo material dos imperialistas. E com o histórico do pai dela, isso não ajudou muito, né, quanto ela ser uma pessoa inocente. Ela foi acusada de pegar um livro que era proibido. E esse livro, eu fui pesquisar depois, ele é um livro que veio muito forte nos anos 60 e que ele trazia uma questão ambiental muito forte, que inclusive a série também fala disso, né? Que se a humanidade continuasse a passos largos do que ela estava fazendo, o extermínio era certo. Então é até importante a gente ver naquele momento em que a própria doutora Ye encontra o Evans ali na floresta, ele estava ali tentando fazer com que subespécies de andorinhas sobrevivessem, né? E eles até chegam a falar sobre as árvores, que ela fala assim, ah, você que plantou todas essas árvores? E ele fala, sim, fui eu, mas da forma que tá, né, sendo desmatado, eu sozinho não vou conseguir. Essas frases isoladas da série, elas são muito importantes, principalmente quanto a essa questão ambiental, mas também quanto à questão da sobrevivência humana que a série traz. E esse livro, que foi um livro que existiu, não é só ficcional aqui para a série, ele trouxe reais mudanças de leis ambientais, inclusive nos Estados Unidos, foi um desses lugares, nos anos 70, em que eles eram proibidos de tacar certos tipos de pesticidas, porque isso era ruim para a vida humana, tinham efeitos muito danosos. E eram aqueles pesticidas que eram passados assim no ar, né, com avião e tudo mais. Então eles não jogavam exatamente num local exato ou num bicho de forma direta, acabava atingindo outras áreas. Então foi proibido, e é isso que leva a gente, inclusive, para aquela área das cigarras, né, da infestação de cigarras de 1 hectare, porque o Xi, ele chega lá e ele fala, veja o quanto que a gente já tentou usar de pesticida e ainda assim eles estão aí, eles existiram. E não só, né, todo experimento que a gente vê, até mesmo quando a gente está conhecendo a história do Santi, sempre eram questões sobre sobrevivência daquelas civilizações. E os humanos, né, de uma forma geral, a gente sempre discute sobre a nossa evolução e a nossa adaptação também. E a série, de uma forma geral, ela traz diversas passagens ambientais, como a própria doutora Ye falando, né, que na natureza não se vive sozinho, ou até mesmo quando os Santis falam ali, né, que se um sobrevive, todos sobrevivem. Então, para exterminar os humanos, todos teriam que morrer e não é tão fácil assim. E tem outra questão também, né? A tristeza deles era pelo projeto Escadaria não ter dado certo. Só que o próprio Wade, em determinado momento da série, ele externaliza falando que mesmo que desse errado esse projeto, ainda assim eles teriam um avanço tecnológico de 2 gerações, porque teria uma evolução científica em outras vertentes, né? Aqui, a série mesmo, ela traz várias vertentes da ciência, né? A gente tem físicos, a gente tem questões mais laboratoriais. Então, ele fala que teria tantos avanços tecnológicos, científicos, mas também, né, com relação ao avanço da propulsão, porque a gente inclusive vê, né, quando a Jean apresenta o projeto, o pessoal fala, nossa, foi divertido, hein? Mas era um avanço, né? Como aumentar essa velocidade ali. E os Santis, eles tentam evitar justamente com que os humanos tenham avanços tecnológicos. Esse é o maior medo deles, inclusive desde o início da série, o motivo dos cientistas estarem morrendo é porque eles queriam, assim como a gente viu ativamente na Audi, né, eles tinham ali as contagens, e que essa contagem ela só iria parar se ela fechasse ali o projeto dela das nanofibras, que também seria um avanço científico. E é importante ressaltar, né, que os Santi, eles consideram as pessoas como insetos, só que eles mesmos, depois de um tempo, admitem ali que no final das contas, quando eles chegassem nesses 400 anos, a gente já teria passado eles em avanço tecnológico, que isso é algo que iria acontecer aqui na Terra em 100 anos, pelo menos. E por isso eles querem evitar. Só que tem 2 pontos que eu acho importante a gente prestar atenção aqui na série. A primeira coisa é que a doutora Ye, ela fez algo no momento antes da sua possível morte ali na China, né? Porque a
assim, dá a entender que a Tatiana, ela foi designada a ir lá pra matar ela, e ela até fala, né, eu posso fazer isso de uma maneira bonita, e depois que ela retorna aqui, inclusive, ela recebe, né, a tecnologia, né, dos jogos que a gente tinha visto até então, não sei exatamente com qual propósito, porque cada um tem um propósito, né, o jogo ele acaba sendo um filtro pra quem tá do lado deles, mas também acaba sendo amplamente uma forma de mostrar pra gente sobre sobrevivência, né, pra mim esse jogo ele é claramente o que seria um experimento científico, que é tentativa e erro até ter a sua conclusão, que é inclusive o todo, né, do que a gente está acompanhando aqui na série. Então a Doutora Ye, ela fez algum tipo de alteração, ela chega a falar com o Santi, né, que essa alteração poderia ou ajudar eles a vencerem os humanos, ou até mesmo que não tivesse guerra. E por outro lado, né, quando o projeto Escadaria dá errado, a gente vê o Wade cochichando algo ali pra Jean. A gente não tem essas informações exatamente. Esse cochicho é algo que os Santis, eles poderiam saber, e a gente sabe que o Wade faz parte do plano geral deles. E além disso, né, tem toda a relação do Projeto do Sol, que eu honestamente acho que pode estar conectado com o projeto da Vera, que ela disse que precisou fechar, e ele trabalhava ativamente com ela antes dela tirar a própria vida. E também vai ser o grande feito dele, né? Nessa cena inicial com a Vera, ele inclusive fala que ele não era um bom físico, que as pessoas elas demonstravam avanços científicos até os seus 30 anos e que ele tinha ali seus 32, então vai ser o grande feito, e que muito provavelmente tá ali conectado com essa piada, né, de Einstein e Deus. E assim, né, a Doutora Ye, que foi a catalisadora disso tudo, então é bem capaz também de muita dessa dica, dessa piada interna entre eles dois, como ela mesma fala, tem algumas piadas que é tão interna que é entre duas pessoas, e no caso essa do Einstein e de Deus ficaria entre os dois, mas também pode ser um direcionamento pro que ela queria e pro que ela entregou ali pro Santi, em que ambos, né, com a chegada ali deles, cheguem em algum comum acordo e que não tenha um extermínio, mas que também exista aí, né, a sobrevivência dos humanos e talvez a coexistência ali com o Santi. E eu acho que a Vera ela tem grande importância no desfecho dessa história, principalmente quando a gente descobre que a menininha ali dos jogos era a filha dela quando criança. E a gente não pode esquecer da conexão da Jean com essa criança, ela sempre quis salvar ela. E é válido ressaltar que eles se conheceram só em Oxford, então ela não sabe que é a imagem da Vera criança ali. Até o momento que esse vídeo está sendo gravado ainda não foi confirmada a segunda temporada, mas espero que a gente tenha essa confirmação, porque, né, tivemos aí algumas questões em aberto que a série ainda precisa discutir. Espero ter essa finalização diferente do que foi em 1899. Mas eu quero saber de vocês, qual que foi a sua interpretação do final? Vocês tinham reparado nessas minúcias? O que mais você acha que a série ainda precisa responder e que ficou aberto e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!